Bem-vindos ao Retail Media FCcast. Eu sou o Eric Mourão e a gente tem um episódio hoje super especial com a Mari Memberg. Ela é presidente do Comitê de Retail Media do IAB. Ela é gerente corporativa de estratégia e growth do Magalu Ads. A gente vai ter uma conversa super legal. Eu já estou preocupado porque, assim, eu acho que daria horas, né? Mas a gente vai ter que, enfim, não vai fazer aquele episódio gigantesco, mas aqui tem papo para muito tempo. Eu já conheço ela há muito tempo. É uma pessoa que sabe muito, tem um baita histórico. E eu estou muito feliz de recebê-la, depois de vários convites, é verdade. Mas acho que a hora foi boa, finalmente saiu. Saiu agora com um estudo de inteligência artificial em aplicação com Retail Media do IAB. Mari, seja bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui hoje. Eu que agradeço. Acho que vim aqui receber, estar presente nesse podcast para mim fechar com chave de ouro o meu ano. Eu que agradeço todo o seu apoio e parceria ao longo de todo esse tempo, né? A gente já se conhece há muitos anos, desde os primórdios do programático. Não existia nem retail media. Comprava remarketing no Facebook. Comprava-se remarketing no FBX. Era o Facebook Exchange. Nossa. É. Bons tempos, né? Aquele época de marketing digital raiz, marketing digital moleque, marketing digital ousadia e alegria. Era muito legal aquela época. Eu gostava muito, mas agora a gente está na fase de retail media. Você, enfim, tem aí um histórico profissional bem bacana com mídia. E eu queria que você contasse, assim, como é que você viu o retail media, como foi tua descoberta do tema, enfim, como que foi os primeiros contatos com o tema? Eu vejo que o retail media foi uma consequência de algo que me chamou muita atenção, exatamente nessa época que a gente se conheceu. Antes disso, eu falo que eu tenho duas vidas profissionais. Uma primeira vida que foi trabalhando em agências de publicidade, onde eu tive o privilégio de trabalhar em operações, atendimento, novos negócios. Abri uma agência no México para atender a Nokia, digo Nokia antes do lançamento do iPhone. E quando eu voltei do México para o Brasil, eu dentro de uma agência digital, que era o One Digital, comecei a ver a mudança da mídia, né? Como a mídia estava mudando. E era primórdios mesmo. A gente não tinha nem escritório do Facebook no Brasil. Eu lembro que a gente fez um viral, que teve uma época que o Facebook achou que era um crawler e derrubou nossa campanha, era uma campanha da Nextel. Derrubou porque não estava entendendo o que estava acontecendo. Então, a gente começou a se aventurar nessa nova mídia nessa época. E o potencial dela, né, o que a tecnologia traz, é algo que me encantou, que é a capacidade realmente de entregar algo relevante de forma customizada e em escala. E foi então que eu decidi que eu ia fazer uma migração dentro da área de publicidade, mas que eu ia deixar de trabalhar em agência para trabalhar em EdTech. Eu lembro até que eu fui falar com algumas pessoas do mercado que já estavam se envolvendo no assunto e eu falava que eu queria trabalhar com audience buying, porque você não comprava a capa, né, a contracapa da revista, você comprava a audiência para falar com aquela audiência. E aí, com isso, eu caí na Triget. A Triget foi um sales partner do Facebook, que desenvolveu o Dynamic Ads do Facebook naquela época e comprava a mídia na exchange de mídia do Facebook. O Facebook tinha uma exchange de mídia, que a gente falou, o FBX, e fazia retargeting. Era o análogo no Facebook que a gente tem da Critel, depois ele teve Visuri, teve um boom de retargeters, né, naquela época. Mas eu acredito que aquilo lá foi o início do iceberg de como a mídia começou a se desenvolver e começou a se sofisticar, né? Sim. Foi o primeiro passo que começou a sofisticar a mídia para ser uma mídia mais personalizada, mais em escala e que a gente otimizasse isso para um melhor retorno. Depois disso, picou, fiquei apaixonada pelo mundo de EdTech, então passei por algumas EdTechs, tive o privilégio de trabalhar
com várias áreas, então, assim, desde Facebook, Google, trabalhei com INAP, eu fui a representante da InMob, que é uma In-App Ad Network da Índia, aqui no Brasil, na época do boom dos app installs. Trabalhei na Rubicon Project, que depois, hoje, chamada Magnite, que também me deu uma aula de programático. Graças a eles, eu digo que esse percurso, né, e finalizando pela Magnite, foi que me deu a chance de ir para a Amazon, quando a Amazon Ads estava abrindo a sua operação aqui no Brasil. Eu entrei com uma posição mais técnica, exatamente por causa desse background, mas rapidamente assumi o time de agências e liderei o time de agências e parcerias durante os primeiros 4 anos da operação aqui no Brasil. Foi lá que eu conheci a Célia, trabalhei com ela. A Célia foi para o Magalu e Magalu Ads, né? Acho que ela também gosta de criar de novas histórias e me chamou agora para construir toda essa visão de retail media. Então, assim, voltando à sua pergunta inicial, eu acho que o ponto mais sofisticado desse fio que eu comecei a puxar lá atrás, que foi a Triget, é o conceito de retail media. Tanto que eu gosto de falar que retail media é um mindset, é um conceito, é uma forma de ver a mídia. Ela surgiu por causa dos varejistas e da capacidade de dados, né, de acionar dados proprietários, mas na hora que você olha, a ideia é você acompanhar e tomar decisões informadas em dados sobre suas estratégias de campanha para você ser a pessoa mais relevante possível e ter um win-win para todos os lados, tanto do lado da plataforma anunciante, da plataforma varejista, quanto anunciante, e gerando valor de alguma forma para essa roda girar. Eu acho que no final das contas é onde resolve o conflito do isso é interrupção ou não. Porque interrupção é o que não adiciona valor. Agora, o que adiciona valor porque tem relevância e é confiável, gera conveniência. Então, retail media para mim é isso. E foi um caminho natural que eu fui trilhando ao conhecer esse mundo da EdTech mesmo. Este podcast tem patrocínio da Mega Mídia, especialista em potencializar resultados com inteligência no ponto de venda. Se sua empresa quer transformar o varejo em um canal de mídia lucrativo, com estratégia, execução e resultado, vale conhecer a Mega Mídia, especialista em trade marketing e retail media. A Mega também entrega soluções como digital signage, rádio indoor e ativações que fazem o ponto de venda vender de verdade. Megamedia.com.br. Não, esse final já dá um corte. Anota aí, editor, que esse final já dá um corte. Ficou ótimo da parte do que não interrompe, da conveniência, do gerar valor. Já deu um corte. Mas quando você começou a falar, eu fiquei... Engraçado que você falou assim, eu queria fazer audience buying, né? E olha só como que é o universo conspirando, né? Hoje, acho que assim, os pilares do negócio de retail media é o tal do audience buying, né? De você assim, muito mais capaz de segmentar a audiência, o interesse da audiência, assim, a segmentação da audiência no retail media anabolizada para esse mercado de comprar mídia, né? Sem dúvida. E que conecta com uma visão, né, de estratégia mesmo de marketing, que é a gente deixar de ser centrado na nossa empresa e sim a gente tomar decisões centradas no consumidor. Então, sim, realmente, você comprar audiência de forma anonimizada por causa de LGPD, você toma decisões baseadas no que o consumidor está fazendo, né? Então, assim, entendendo o comportamento do consumidor. A gente, no começo da Amazon, falava muito assim, as pessoas se autodeclaram muitas coisas, mas não necessariamente o que elas se autodeclaram é o que elas são, né? E não necessariamente perfis demográficos ou socioeconômicos definem o seu estilo de vida. Sim. E você conseguir ter sinais
que captam melhor isso, você consegue gerar muito mais inteligência e entregar o que a pessoa quer, né? Eu acho que esse é o pulo do gato, é desmistificar um pouco como o próprio marketing foi construído, né? Sim, sim. Não, e total. Mas antes era desse jeito porque não tinha tecnologia que permitisse. Então, assim, como que você quebra essas barreiras de que você não está falando com uma certa idade ou com um certo perfil socioeconômico. Você tem que falar com a pessoa que tem um estilo de vida desse, ou tem um estilo de vida... E o engraçado é que quando o Facebook surgiu, né, as redes sociais, a gente começou a achar, nossa, essa navegação na rede social, ele está se declarando e isso é o mais próximo da acurácia que a gente pode chegar, né? De repente a gente, sei lá, eu pelo menos não tinha me ligado quão na frente estava que de repente os dados de compra é muito mais, sei lá, pesado, muito mais, não pesado, mas é muito mais importante para definir uma audiência, né? Exatamente, porque no final, quando você está numa rede social, você está numa vitrine se Sim. expondo. E o que você compra para sua casa, não necessariamente você está se expondo. Então, eu acho que ambos são importantes, porque a vitrine também mostra aspirações suas, que devem ser considerados. E é por isso que eu falo, retail media é muito mais do que só a mídia dentro do varejista, é o mindset, é você eu acho que o que o retail media trouxe é essa conscientização para toda a indústria que a gente tem que cada vez mais conhecer a jornada do consumidor, conhecer o consumidor e tomar decisões baseadas em dados, e não só em eu sei, ou o meu inconsciente coletivo diz que eu tenho que falar com essa ou com aquele público, né? Vamos pegar isso, porque a gente sempre fala de decisão baseada em dados, e antes de eu entrar no paper da IAB, vamos desmistificar também aqui nesse momento o que é isso pro anunciante. Assim, algumas pessoas já são, enfim, mais maduras no tema retail media, outras são menos, mas acho que esse é um bom momento para a gente mostrar assim, poxa, o que é, de fato, usar o dado, acionar o dado, enfim, tirar o que é isso. Então, você pode contar um pouco de como é no Magalu, enfim, como que funciona isso, como que uma campanha é feita baseada em dado, como que uma campanha é analisada e medida em dado, assim. Eu sei que é um pouco mais básico mesmo, mas acho que é para a gente conseguir trazer essas pessoas que ainda estão querendo conhecer. E às vezes é difícil a gente falar um pouco na nossa língua, né? E fica difícil para a pessoa, enfim, aterrissar e aprender. Tem tantos casos de usos... não tenho dúvida. Hoje, assim... Pode ser bem simples, assim. Mas eu acho, assim, um exemplo que eu gosto muito, um exemplo que eu ouvi da Thaisa, da LiveRamp, que ela fala, eu posso postar na minha rede social que eu sou fit, que eu só como saudável, que eu tenho um estilo de vida. Só que se você olhar no meu carrinho, eu vou comprar chocolate toda semana. Eu sou uma chocolatra. Quer dizer, não sou... Ou eu compro bebidas, enfim. Eu não necessariamente o que eu falo que eu sou é exatamente o que eu sou ou como eu me comporto. Então, é importante você cruzar essas duas coisas. Mas, assim, o trabalho de dados, ele não começa só nesse entendimento. Ele tem desde você, para planejar a campanha, e aí, para planejar, você entender dados de comportamento, né? Quantas pessoas gostam de primeiro ir na loja, gostam de tocar. Uma coisa que é muito interessante quando eu entrei na Amazon foi cada vez mais o e-com, ele deixa de ser simplesmente um destino final para ele ser um catálogo. Então, quantas vezes você não foi numa loja e antes de você comprar na loja física, você fez uma consulta online? Sim. Mas porque você sente uma necessidade disso. Então, começar a entender esse tipo de comportamento, fazer esses cruzamentos, entender que tem um perfil de pessoas que precisam estar nas lojas, que sentem mais confiança, tem a condição da experiência da loja, que não é só
isso ajuda no planejamento, né? Depois, eu acho que o mais bonito da tecnologia é que ela não é... desta tecnologia de retail media é que não é uma fotografia estática. Então, você começa uma campanha definindo um público. Vou atingir pessoas que estão em São Paulo. E aí você pode até ir num público amplo, tá? Então, vamos falar, vou fazer uma campanha para refrigerantes para o estado de São Paulo. Como você tem o conhecimento de muitas outras audiências e outros clusters, depois que você roda essa campanha, você consegue fazer um trabalho de afinidade, de entender a afinidade de outros clusters com este cluster. E isso, por si só, é um gerador de insights. Não, é exatamente isso. Era isso como, beleza, vou pegar o dado para planejar, vou pegar o dado para segmentar. Era essa a pergunta, assim, era para desmistificar realmente o uso de dados, porque a gente fala muito... muito interessante, porque daí você fala assim, poxa, eu impactei o estado de São Paulo, mas eu descobri que o cluster de pessoas que tem um lifestyle de pai de pets tem mais conversão para esse refrigerante. Bom, mas o que pai de pets tem a ver com refrigerante? Eventualmente é uma correlação, mas uma correlação boa. Por que não você trabalhar este cluster e depois trabalhar uma campanha onde a comunicação vai ser personalizada para esse cluster? E aí você começa a trabalhar em diminuir dispersão. E aí você trabalha também em aumentar o seu ROI. Eu vou investir no que eu sei que vai dar retorno. E aí você começa a caminhar com essa audiência no próprio funil. E ele deixa de ser apenas uma pessoa que está sendo impactada para saber que o refrigerante existe, para ser, eventualmente, um consumidor fiel da sua marca, que assina um mensal para receber ou compra semanalmente em algum aplicativo ou na loja. Então, assim, você conhecer isso é o maior valor que você pode ter, porque você vai aumentar o lifetime value, né? Que é o valor que esse usuário te dá ao longo do tempo. Acho, era, assim... O objetivo da pergunta era provocar um pouco essa tangibilização dessas coisas que a gente fala muito. Os dados... E às vezes a gente tem... Assim, eu converso com algumas pessoas que elas são muito mais maduras no tema, outras são menos maduras, então assim, as pessoas às vezes não sabem, tipo, mas como assim usar o dado? Eu adoro falar, para mim, assim, é um exemplo simples, mas é a base de tudo. E a beleza desse exemplo é que você nunca para de aprender. Se você, com esses insights, imagina que você rodou essa campanha, você vai ter insights de vários clusters, né? E você vai poder trabalhar vários clusters do jeito que você quiser. E se você quiser privilegiar alcance, reach, você abre a sua exposição, quer dizer, você abre o seu target, né? A sua audiência, você apresenta para mais pessoas. Mas à medida que essas pessoas entram no funil, você começa a colocar ela em clusters mais específicos que você vai dar um tratamento personalizado, né? Então, é a personalização da jornada de compra do usuário. É o que o CRM prega lá no início, mas agora aplicado à mídia, né? Obviamente, a gente só conseguiu fazer isso porque a tecnologia se desenvolveu e conseguiu nos dar soluções para fazer isso sem quebrar com todas as questões de LGPD, respeitando tudo isso. Antes não era possível. Agora é possível. Sim. E como foram... Eu fico imaginando... Você ainda hoje deve passar muito do teu tempo educando o mercado, né? De, tipo, falar sobre o retail media. Hoje vocês estão falando muito sobre omnicanalidade. Então, como que vocês estão... Enfim, você na posição de Magalu Ads, né? Que tem eu esqueci o número de lojas, mas enfim... 1.300 lojas físicas. 1.300 lojas físicas, né? Um baita asset que nenhum desses grandes marketplaces tem. E como é que vocês estão levando isso para o mercado? Como é que vocês estão conversando com o mercado para falar sobre omnicanalidade, sobre essa presença no físico, que é um grande diferencial de vocês? E como que o mercado tem recebido? Como tem sido, enfim, eu sei que está ainda no começo, né? Eu sei que tem muita coisa acontecendo, porque
Porque eu sei. Sei porque eu sei. Mas enfim, o tema é um tema super quente aí com vocês e super relevante, né? Porque vocês são líderes absolutos nesse tema omnicanalidade. Sim, e o que eu acho mais impressionante disso é que ano 2000 e pouco, quando o Fred decidiu centralizar ou dar mais poder para o time de tecnologia, entendendo que aquilo era o core do business para tornar a empresa cada vez mais omnicanal, como ele antecipou algo que está acontecendo de fato hoje, né? Então, assim, foram movimentos que ele fez muito antes da pandemia para a Magalu conseguir passar por isso e de forma consistente tá criando mesmo um player da nossa indústria que é realmente omnicanal, né? Hoje a gente tem uma parte muito grande, muito representativa do negócio no marketplace, também no 1P e loja. Isso é o mais interessante. E esses três business, eles conversam entre si. E é o diferencial do Magalu perante outros players no mercado que hoje são grandes, têm um alcance muito grande, mas que só estão no online, né? Eu acho que quando você olha para a penetração do e-com, o quanto o e-commerce representa em termos de GMV versus o varejo, a gente está em quê? 10, 12, 15, vamos chegar até 2028 em 17. Então, assim, a gente tem 80% do varejo ainda acontecendo no mundo real. Sim. E o legal é que toda esse mindset, essa metodologia que o retail media desenvolveu ou trouxe do digital, porque o digital, isso está começando a ser impregnado para o offline, né? Para o físico. Obviamente, também temos limitações técnicas de como isso se desenvolve, mas a mentalidade está ali. Então, assim, hoje o que a gente vê é o consumidor é único. Ele está online e offline ao mesmo tempo. Ele está online e na loja ao mesmo tempo. Como é que eu conecto essa experiência de forma única, né? Então, essa é a grande força do Magalu, é conseguir ter essa penetração no off, né, através das suas lojas. Semana que vem a gente está lançando Galeria Magalu, que fica na Paulista, ali no Conjunto Nacional. Fala a data, porque semana que vem acho que o episódio que vai, enfim, que dia que vai ser? O lançamento vai ser dia 9 de dezembro. E a Galeria Magalu, ela é considerada uma flagship do grupo. Tá bonita. Muito bonita. E eu acho que é mais do que isso. Ela traz um conceito novo de loja. Porque a gente vai ter o teatro, YouTube, a gente vai ter todas as marcas disponíveis, presentes lá, Kabum, Época, Magalu, Stand Virtual, Netshoes. A gente vai ter a Casa da Lu. A gente vai ter trabalhos da Pinacoteca, então a gente vai ter cultura junto com isso. Quer dizer, é uma visão de realmente a loja ser uma experiência e não só uma loja. A ideia é que as pessoas estejam lá e experienciem a loja como um todo e queiram ficar lá. Então, isso acaba fazendo com que a loja deixe de ser apenas um lugar de conversão para ser um lugar de experiência. E quando a gente fala de experiência, a gente está atrelando isso à marca, à construção de marca. A gente já tem um grande espaço e a gente já tem trabalhado com marcas parceiras que vão explorar esse espaço para se posicionar. E aí que eu acho que é a beleza dessa história, porque é o brandformance. Total. Né? Você vai conseguir ter a mentalidade do digital, você vai conseguir tomar decisões mais informadas, mas você não vai deixar de entender o canal, né? O canal que você está.
Então, assim, outro dia eu estava ouvindo o podcast do Andrew Lipsman e ele falando que ele achava que o in-store seria algo de entregar experiências personalizadas e que depois ele descobriu que não. O in-store realmente é um corredor de pessoas passando e que você consegue ter pouca dispersão. Porque as pessoas que estão naquele lugar, elas estão por algum motivo. Isso é muito rico para as marcas. Este episódio tem um patrocínio de TopSort. A TopSort é a plataforma número 1 de retail media no mundo, oferecendo infraestrutura que impulsiona varejistas omnichannel, marketplaces e aplicativos de delivery. No Brasil já trabalhamos com grandes nomes como Magalu, Cencosud, OLX, Droga Raia, Drogazil, Case Video, Renner, Le Biscuit e muitos outros. Acesse topsort.com e acesse nossos cases de sucesso globais. Isso é um negócio que é super intrigante, né? Porque eu acho que a verba de in-store ela é muito desproporcional. A gente fala de uma desproporcionalidade muito grande de verba aqui no retail media, né? Você acabou de falar, né? Enfim, seja lá que métrica seja 80%, 90%, enfim, né? A maioria das vendas acontecem no físico. E a verba de retail media está muito mais no digital. Então tem esse grande desequilíbrio. E também tem esse desequilíbrio ainda está começando a cresce bastante, mas ainda é muito desproporcional para a verba em store, né? Porque acho que é um caminho que está começando. E eu acho que é uma oportunidade. Assim, se eu fosse gestor de marca, eu ia aproveitar esse grande momento. Poxa, você tem, né, uma audiência qualificada, como você disse, né? A pessoa está lá, está no corredor, a pessoa está próxima do momento de compra, a pessoa, enfim, tem alguma propensão à compra por estar numa loja. Enfim, é um tremendo asset, um tremendo formato que eu não, assim, o próprio Andrew fala bastante sobre isso, né? De que ainda as agências não estão proporcionalmente investindo nesse formato, que abre uma oportunidade para outro. Eu acho que é uma oportunidade, eu acho que é uma questão de educação. As agências vêm de um formato que estavam acostumadas com a televisão tradicional, com os meios tradicionais, aí aprenderam o digital com o Google, com o Meta, e agora a gente está entrando no retail media. E o retail media, ele traz uma democratização, tem muito mais players oferecendo essas soluções, e com isso também traz uma complexidade. Sim. Né? Então, uma das coisas que eu falo é que hoje o que a gente tem que entender, assim, a gente, do ponto de vista do profissional de marketing, a gente tem que ter uma visão holística de toda a jornada, de toda a estratégia. Do ponto de vista operacional, a gente ainda vai ter barreiras, tanto estruturais dentro das empresas, por budgets. Esse é o budget de trade, esse é o budget de branding, essa é a agência de branding, essa é a agência... Mas o dono do marketing, né, ele tem que olhar para isso como algo holístico e tentar quebrar essas barreiras na medida do possível. Porque a tecnologia para isso, ela está chegando. Sim. Né? E do ponto de vista do varejista, eu acho que, eu falei já também num vídeo seu, ter um olhar mais de ecossistema. Né? Porque eu não sou... Eu resolvo o problema à medida que eu me integro e faço parte da jornada desse consumidor. E eu não posso assumir que esse consumidor só se resolve dentro das minhas propriedades. Eu tenho que entender que as minhas propriedades são relevantes porque, sim, uma grande parte do tempo desses consumidores, eles estão nas minhas propriedades, sendo online, seja em store, mas eles também fazem outras coisas. Eles também assistem streaming, eles também fazem esporte, eles também vão nas lojas. Então, como é que eu, como uma plataforma varejista que entrega soluções de ads, né, consegue integrar ou interoperar com todos esses pontos de uma forma eficiente para o meu anunciante e para o meu consumidor, né? Eu acho que a gente está saindo de uma era do domínio das plataformas para realmente
essa democratização e essa complexidade traz desafios tecnológicos para as agências navegarem, para os anunciantes. Os anunciantes, assim, eu não consigo pegar todos os varejistas, eu vou ter que escolher os 3, os 10 mais importantes para mim, mas, de alguma forma, ele também democratiza isso para um mundo que vai ser a visão vai ser essa. Sim. A gente não vai mais resolver isso só com 2 players. E aí eu acho que entra também o espaço das redes, né? Que é ou das colaborações, de fato. Eu acho que eu diria mais do que redes é colaborações. Como é que os negócios das empresas que entregam anúncios e soluções de ads vão colaborar entre si para conseguir entregar para o anunciante e para o consumidor algo que tenha valor de fato. Não. E quanto essas empresas continuam relevantes para o consumidor. Porque não é porque eu tenho um anúncio que eu sou relevante para o consumidor. Eu sou relevante para o consumidor porque eu tenho um negócio que é 1.300 lojas, um site com uma série de oportunidades. Eu tenho pessoas buscando a Lu, com uma conexão com a Lu, que é a maior influenciadora do Brasil. Então, assim, eu tenho um valor como marca e como empresa. E aí eu entrego ads. Eu acho que tem essa mudança, né? Tipo, de você entregar, você respeitar onde o usuário está e entregar algo relevante para onde ele está. Maria, eu queria falar da Lu. Você falou da Lu, eu tô aqui pensando, eu quero muito falar dela. Porque eu acho muito legal. Acho o case dela muito legal. Porque eu acho que a Lu não foi criada para retail media. Ela não nasceu no time de... Enfim, imagino eu, né? Mas, enfim, ela não nasceu no time de Magalu Ads. E hoje ela é um baita ativo, né? Então, acho que quando vocês vão falar de proposta de valor do Magalu, a Lu... Assim, eu tenho um curso da SPM, né? E daí no curso da SPM a gente fala de outros formatos, outras coisas, né? Para sair do arroz com feijão. E aí tem os vídeos da Lu, a Lu pegando o Uber, a Lu, enfim. Tem um outro de alimento lá que eu esqueci a marca, mas enfim. A Lu foi pro carnaval. Foi pro carnaval, E aí eu fiquei pensando, cara, nossa, olha que negócio interessante. E aí ela é uma influenciadora, ela tem a conexão, ela tem audiência, ela tem, enfim, e ela também tem, e vocês conseguem, sei lá, anabolizar, né? Tipo, alavancar a Lu com os dados de vocês. Exato. E eu acho que a Lu, ela é Brasil. Ela representa o Brasil e essa confiança que o brasileiro tem na Lu, né? Quase que é muito interessante ver essa conexão. E eu acho que ela só é essa influenciadora tão potente porque ela conhece o Brasil e tem essa conexão com os brasileiros e seus consumidores. Eu acho que a Lu é um asset valiosíssimo. E, mais uma vez, primeiro existe a Lu. Depois existe o Ads para a gente entregar a relevância para os anunciantes. A Lu, por si só, é um grande asset. E a gente explora, assim, de fato, de forma relevante, até porque a gente tem que cuidar do nosso asset, né, claro, que tem muito valor. Mas a gente faz projetos customizados com a Lu. E, mais do que isso, a Lu está virando agêntica agora. A gente lançou a Lu do Magalu no WhatsApp. Hoje você consegue, no canal da Lu do Magalu, você consegue fazer compras. Como estão falando que o ChatGPT você compra hoje, e é um dos primeiros casos do Brasil. Hoje você consegue falar, Lu, estou procurando um jogo de panelas. A Lu vai lá, só um segundinho, estou procurando aqui no catálogo. Ela te oferece umas opções. Ela fala assim, mas eu não quero desse jeito, eu quero daquele jeito. Conversacional. Inclusive, finalizando a compra dentro do WhatsApp. Eu mesma fiz, a experiência é incrível. Se você está nesse momento onde você está querendo conveniência, rapidez, e a sua amiga Lu resolve para você, né? Irado. E aí, assim, é muito interessante porque é um novo canal. É uma nova jornada que está se criando, que não existia, porque antes não tinha tecnologia para isso. E agora a gente tem tecnologia para isso, que é o comércio agêntico. A gente já vai entrar nesse ponto. Já vamos entrar. Eu queria só te confessar uma coisa, confidenciar
um negócio. Sabe qual é o meu maior sonho de consumo do Retail Media FC? Entrevistar a Lu. Exatamente. Eu já pedi pra Célia. Já? Já. Sério. Tipo, mais do que a Luiz Helena, mais do que o Fred, ia ser muito legal. Acho que é um baita asset, é um puta negócio bacana, é um case internacional. Shop Talk ano passado, a Lu tava no palco, né? Não a Lu no palco, mas era um exemplo dado. Eu não lembro exatamente quem foi, mas era um dos palcos mais importantes que tava no trilha de Retail Media. E dá super orgulho, né, de ser brasileiro e ter esse super case. E, sei lá, as coisas foram encaixando, né? Como você falou, poxa, foi um negócio legal, foi um mascote que virou influenciadora, que hoje tá no Edges, é um negócio que eu acho muito legal. Foi uma semente que foi plantada e ela foi crescendo e enfim, eu sou super fã do case. Acho que a Lu é um case... Ela é muito maior, assim. Ela representa muita coisa, né? E ela representa modernidade, ela representa conexão. Acho que, acima de tudo, o que a Lu representa é conexão com o Brasil e com o brasileiro. Eu acho que ela o Magalu conseguiu acertar muito a mão nisso, porque tem esse lado... da conexão, do humano, do varejo, né? Da rede que começou lá no interior. Só que hoje está no Brasil inteiro. E, enfim... Mas ela acompanhou, né? Ela evoluiu ao longo E aí, como que você faz anos. isso hoje? Hoje, sei lá, como se faz? Não sei. Quer dizer, não saberia, mas agora a gente sabe como faz. Criou-se uma influenciadora digital, enfim, esse personagem. É muito legal. Enfim, mas vamos em frente aqui que eu quero fazer uma outra perguntinha aqui antes de ir pro tema do IAB. Como você está vendo esse imbróglio entre trade marketing, retail media, como ficam as coisas? Eu sei que eu te coloquei aqui um pouco polêmico, sim, mas como que você vê isso? Como que você vê no seu dia a dia? Como que você recomenda que o mercado... não que recomenda, mas o que você tem visto de boas práticas? Como que você tem visto essa relação que às vezes se sobrepõe uma coisa a outra, com questões de nomes e, enfim, tua visão aí? Eu acho que não tem uma receita de bolo hoje definida. Eu acho que existem modelos, né? E depende também das estruturas de cada empresa, né? Eu acho que a visão, a forma de tomar decisões, ela precisa ser baseada no olhar mais holístico da estratégia. Mas é um fato que a gente tem herdado estruturas antigas de silos e que não se conversavam. E fazer essa mudança não é algo simples, não é agora vamos... né? Então, primeiro, eu entendo que existe alinhar todos para ver os mesmos, todos dentro de uma empresa, ver os mesmos KPIs, entender a colaboração de uma área com a outra, entender que sim, não é mais ou um ou outro, é os dois juntos, né? Então, assim, é a brincadeira do retail media, retail ou a mídia? É retail e é mídia, né? Assim, o que a gente está vivendo é realmente uma fusão de disciplinas. Você tem que entender de retail e você tem que entender de mídia. E como essas coisas colaboram. A mesma coisa acontece com os bolsos e com as áreas que ainda... Eu acho que tem áreas que ainda não estão olhando para o potencial de transformação que a nossa indústria tem quando olhada como um todo, né? E sim, tem o outro lado da história, que às vezes você precisa de especialistas, né? Não é que você não precisa. Então, a ideia de você ter especialistas em certas áreas, como no trade ou na construção de marca, e também ter a visão, uma pessoa ou um time encarregado de olhar o todo, para mim é o ideal, né? Porque senão você não consegue romper com essas entraves que você tem. Se você tem duas áreas totalmente apartadas, que não tem mesmo KPI, que não estão olhando para a mesma estratégia, dificilmente elas vão trabalhar juntas. Como que é
organizado no Magalu isso? Tem o time de ads? O Magalu é uma empresa que eu tenho aprendido muito. Eu estou há um mês no Magalu, né? E falo que é uma grande escola, no sentido de é uma empresa que ela é gerenciada na ponta do lápis, entendeu? Então, todo mundo dentro do Magalu tem o seu P&L. E esse P&L, um P&L quase que alimenta o outro P&L. E com isso, cria-se um KPI que um ajuda o outro. Então, isso é muito interessante. É um flywheel de como ads acaba sendo uma área que ajuda as outras áreas a alavancarem, né? Tanto do ponto de vista de ajudar o anunciante a vender mais, como é um gerador de receita para o business. Então, eu acho que é muito interessante essa visão realmente de... A Magalu, ela não olha só a primeira linha de receita, ela olha da primeira linha de receita à última linha de cash. Sim. E quando ela faz isso e entende o que uma área impacta na outra, ela cria realmente um business de visão saudável, que o business ele tem que se autossustentar e crescer com isso. Mas vocês têm divisões, assim, tipo, dentro... Existem divisões, existem os especialistas, mas esse mecanismo de todos olharem para isso e você entender o que uma área contribui com a outra, quando você tem essa visão da colaboração entre áreas, aí você cria um movimento onde vão todos juntos. E no final é isso, é o flywheel funcionando. É um dos desafios, né, de organizações internas, Muito. Né? Até porque quando você como varejistas tem que lidar com diversas indústrias que têm a sua organização. E você como indústria tem que lidar com diversos varejistas que cada um tem a sua organização. Mas de alguma forma eu acho que o Magalu exige que todos os seus funcionários tenham uma visão de dono do seu negócio. Essa visão de dono, ela é traduzida em KPIs internos e esses KPIs se correlacionam. Sim. E fazem realmente ser uma empresa que tem que ser autossustentável, né? Ela assim, todo mundo tem que conhecer a fundo o seu P&L. Esse tema já apareceu aqui. A gente sempre falou, enfim, em alguns episódios sobre isso de visão de dono, né? Porque, na verdade, às vezes tá numa caixa ou numa linha de Excel, mas o que importa é, beleza, como que eu extraio o melhor desse meu parceiro? Seja um anunciante extrair melhor do varejista ou o varejista extrair uma melhor negociação de ganha-ganha com o seu fornecedor. E aí a gente entra num tema, né, que aqui o tema, enfim, tem muito para conversar aqui, mas não posso deixar de falar do tema do estudo do IAB, né, que foi o estudo de inteligência artificial aplicada ao retail media. Queria que você contasse um pouco dele e a gente pudesse, enfim, entrar um pouco a fundo nesse estudo, que eu vou deixar aqui o link, né, na descrição do episódio para poder baixar. Queria que você contasse um pouco dele. Esse foi um estudo organizado. Na verdade, assim, o IAB trouxe esse tema. A gente montou um grupo de trabalho que surgiu dentro do Comitê de Retail Media. Esse grupo foi liderado pelo Thiago Stelli, da Unlimitail, que fez um trabalho belíssimo. A gente, durante 3 meses, se reuniu praticamente semanalmente com várias outras pessoas, não só o Thiago. Não quero deixar de dar crédito a todo o time, porque o time realmente trabalhou. A gente primeiro entendeu que o tema de inteligência artificial é algo que está todo mundo falando, né? E houve muita discussão assim, como é que a gente vai falar algo que seja diferente do que está todo mundo falando e que seja aplicado a retail media. E a gente realmente deu 2 passos para trás e falou, vamos pesquisar, vamos ouvir o que as pessoas estão fazendo, principalmente no Brasil, porque a gente acaba tendo muito a referência do que é feito lá fora. E não necessariamente a gente sabe o que está sendo aplicado aqui no Brasil. Então, a gente teve time
a gente dividiu o grupo de trabalho em time de literatura para ler todas as literaturas, time de pesquisa, time de entrevista em profundidade. A gente fez vários grupos, foi um aprendizado constante. Uma das coisas que mais me chamou a atenção é que cada semana que a gente se reunia, algo novo surgia pra gente. Agora tem o agente, o comércio agêntico, temos que colocar isso. Vocês viram que o ChatGPT lançou a primeira jornada 100% dentro do próprio chat. E é muito interessante você ver como isso está escalando e como também é difícil prever para onde que a gente vai, né? O fato tá aí, tá acontecendo, e eu acho que o que foi legal desse grupo é que, desse trabalho, né, o resultado final foi um conceito, que foi o conceito de inteligência híbrida, onde, de alguma forma, a gente não descartou o que existia do mercado e como a gente trabalhava e a capacidade humana de tomar decisões e dar direção, e como que a inteligência artificial começa a entrar no nosso mundo, né? Então, no final, recomendo que leiam para ter mais detalhes de como que a gente tem visto a inteligência artificial sendo aplicada no retail media. A gente tem visto em cima de análise de dados, criação de assets, atribuição, etc e tal. Mas eu acho que o mais interessante é a gente definir que temos fases. E hoje a gente está numa fase realmente dessa inteligência híbrida, onde as duas coisas vão conviver, né? A inteligência e a capacidade humana. E a gente vai ter que saber como que a gente conecta essas duas fortalezas, as duas forças para extrair o melhor do nosso negócio. E que mais para frente vem aí o tsunami comércio agêntico e como que tudo isso vai evoluir, a gente está tendo que acompanhar, né? Eu achei, primeiro, parabenizar o time do IAB, porque assim, o material tem muita qualidade, ele é breve, mas ele é preciso, ele tem profundidade. O que eu gostei, acho que o que eu mais gostei, é que ele foi muito pé no chão. Porque o que acontece quando a gente vê essas coisas novas? A gente imagina que tudo vai ser, né, uma visão futurista máxima e que tudo vai ser disruptivo e tudo que existe agora vai deixar de existir. Não vai deixar de existir. Eu acho que vai ser um maior desafio porque vão existir cenários diferentes. Né? Vai continuar gente entrando no site fazendo a busca normal, vai ter gente que vai receber o e-mail e vai comprar, vai continuar, isso tudo, nada disso vai morrer. O que eu acho legal é que a inteligência artificial entra nesse mundo teoricamente antigo, então ele vai ajudar a fazer segmentação, vai ajudar a gerar criativos, vai ajudar na personalização, enfim, criativos com personalização, com tudo isso. Vai ser uma ferramenta que vai alavancar esse cenário, mas também vai ter o agêntico, também vai ter um negócio lá de o agente comprar para você, o agente, beleza, eu sei que, sei lá, você compra papel higiênico a cada 2 semanas e aquela marca, e quando tem promoção e isso e aquilo. Então vão coexistir. Óbvio, vai ter um time de early adopters com bolsos maiores, com maior propensão à compra, com tickets médios mais altos, que vão precisar ser atendidos. Né? Eu vejo, enfim, como algo que nunca muda, né? Até tem um livro aí que tá na moda, que eu esqueci, mas ele fala que tem... Não é você querer prever o futuro, mas olha o que nunca vai mudar. Então, essas pessoas de early adopters, eles vão precisar ser atendidos. Vão precisar que os varejistas e marcas atendam essas pessoas, que se preparem. Lá no material... Puxa, descreve como se preparar, dá um direcionamento para como se preparar para esse momento. Achei muito legal mesmo. E eu acho que uma discussão que a gente teve, depois a gente teve o último comitê, o TI foi apresentar o paper, e eu acho que uma discussão que a gente teve não tem dúvida que a gente tem que olhar para isso. Agora, mais do que olhar para isso, a gente tem que entender os porquês e priorizar, né? Porque, assim, no final, a gente está falando de um modelo de negócio. Aonde eu vou investir isso? Aonde faz sentido eu investir?
né? Eu acho que existe uma questão cultural que a gente tem que mudar e começar a olhar, porque sim, vão surgir novas jornadas, vão surgir novas experiências e a gente precisa contemplar isso na nossa estratégia de mídia, mas também, mais do que tudo, a gente não tem que sair fazendo tudo de AI, a gente tem que entender o que gera valor para o nosso negócio. Sim. Sim. Né? Porque senão eu digo que é quase que o problema dos novos tempos é muita opção. Então, Sim. escolher e saber o que dizer sim e o que dizer não, acho que é muito importante na estratégia. Sim. É um pouco a história de, tipo assim, eu não quero ser tudo, mas o que eu for, eu quero ser muito bom. Né? E aí eu uso a inteligência artificial como uma tecnologia que viabiliza essa minha proposta. Mas ela não é a solução, ela é o meio, né? Ela não é o fim. Eu acho que isso foi muito discutido. E a outra coisa que foi discutida é que, ainda assim, apesar de tudo isso, ela é a versão mais simples. Hoje, o que a gente tem nela, eu acho ótimo essa frase da Pri, da Inext, que ela fala, a inteligência artificial de hoje é a mais simples que você vai conhecer no resto da sua vida, porque a inteligência ela só vai evoluir. Sim. Então a gente também tem que ter essa consciência, né? Sim. E agregar toda essa inovação, essa visão da nossa estratégia. Mas não pode esquecer que a gente ainda tem um país e a gente tem ainda um varejo que acontece 80% na loja, né? Na loja física. Então, como que você une essas duas pontas? É que eu acho que AI, mesmo que você olhe na questão de, enfim, varejo físico, a coisa mais legada que tiver, mais antiga que tiver, a AI pode entrar, né? Ela vai entrar e vai poder, enfim, alavancar, melhorar, ser uma ferramenta. Né? Acho que não é isso como a gente falou, né? De tudo vai virar AI, tudo vai virar a gente. Não vai. Mas mesmo nas coisas antigas, poxa, você vai poder usar a AI como ferramenta de algumas maneiras, sei lá, seja em loja, seja, enfim. Mas o conceito do digital, para mim, é algo que eu acho que é super factível, assim. E outro dia também, conversando com o Alberto Sorrentino, ele falou da tecnologia invisível, né? A loja vai ser uma experiência, né? Você não vai ter que mostrar, tô aqui com a tecnologia, mas vai existir tecnologia ali para entregar aquela experiência e sem o consumidor perceber, né? Sim. Então, eu acho que é muito mais, outra vez, sobre relevância e conexão e o uso dessas ferramentas, seja de tecnologia, seja de inteligência artificial, para criar esse valor, do que ela por si só. Ela por ela mesma. Não, eu preciso saber por que eu vou aplicar ela e o que eu vou entregar de valor. Sim. Esse episódio tem um patrocínio da JBP Hub by Midify, primeira plataforma desenhada para estruturar e acompanhar JBPs de ponta a ponta, trazendo mais transparência, eficiência e resultados. A Midify ajuda o seu varejo a inventariar todos os seus ativos. Acesse midify.io. Também caiu naquela história, né, do AI procurando um problema para resolver, uma super tecnologia procurando um problema para resolver. E, bom, queria que você contasse um pouco, assim, indo para o final, como que você vê as apostas para o mercado em 2026? Né? Assim, o que vocês estão... Se puder contar um pouco do que vocês estão... Enfim, se for possível contar, obviamente, mas o que você está vendo para o mercado, o que você vê, o que você espera. Você espera, enfim, não só do Magalu, mas também como quem está vendo o mercado, conversando com todo mundo no IAB, com todos os grandes players. O que você está imaginando aí para 2026? Eu, assim, acho que eu tive o privilégio de começar em 2021, quando ainda a gente realmente tinha que explicar o que era retail media. Retail media era quase sinônimo de performance somente, e performance na busca, né, o sponsor. E hoje a gente vê que, assim, o mercado, pelo menos publicitário, já entendeu que retail media é algo que não pode ser ignorado
e que a gente ainda precisa desenvolver muita coisa. Algumas dores que a gente tem, e isso é discutido muito no IAB, e eu acho que faz parte, o IAB está aqui para isso, para ajudar, como é que a gente vai trabalhar a mensuração e atribuição de uma forma mais coerente e que facilite para todos, né? Padronizada, né? Eu acho que isso é um trabalho que não é só de 2026, é de 2026, 2027, 2028. Da mesma forma que a gente tem essas questões na parte de televisão e streaming, eu acho que entre os varejistas, entre todos os fornecedores de soluções de ads, a gente tem que fazer um trabalho em conjunto de melhorar esse mercado. Da perspectiva do Brasil, o que eu vejo, sim, é realmente uma expansão muito grande da parte em store, né? Eu acho que a gente está vendo novos players chegando para viabilizar essas soluções, e eu acho que vai ser um grande tópico. Até o Marketeer ele fala de 3 fases, né? E está no paper, inclusive, a primeira fase, que era o on-site, né? Tipo, é o retail media monetizado dentro do inventário próprio do varejista, depois o off-site, mas ainda entendendo o off-site como o digital off-site, né? Então não é no inventário do varejista, mas é no inventário de parceiros terceiros, ainda digital. E o terceiro, quer dizer, e último estágio, que é para onde a gente está indo, e eu vejo isso, quando a gente sai do on, entra no off, né, ou no in-store, e começa a aplicar essas tecnologias invisíveis, não só a AI, mas essas tecnologias invisíveis, para conectar essa experiência de uma forma omnicanal, de fato. Então, eu estou vendo isso acontecer, tem vários players já olhando para isso, e acho que isso é um movimento natural e um amadurecimento do mercado. E Mari, como está o teu otimismo com relação à questão de padronização? A gente vem falando muito sobre isso, enfim, está tendo bastante conversa sobre o tema há bastante tempo. Como que você vê o futuro? A gente vai caminhar para uma padronização minimamente aceitável para o mercado? Queria que você falasse sobre isso. Eu posso falar que eu estou super otimista, até porque eu acredito que o primeiro passo para a gente mudar isso é eu estar otimista, porque eu me sinto parte dessa mudança. E acho que todo mundo que trabalha com isso tem que sentir isso. E eu acho que essa conscientização de que sozinhos a gente não resolve, a gente vai resolver isso como indústria, é muito importante. E até por isso, a minha colaboração e o meu envolvimento com o IAB. O IAB está aqui para desenvolver a indústria, né? E essa conscientização. O retail media, apesar de ter toda essa dimensão que a gente já falou, ainda é muito inicial. Então, assim, isso vai crescer muito mais. E a gente precisa amadurecer em todas as perspectivas, principalmente de boas práticas. Acho que isso é natural de qualquer mercado novo, né? Eu acho que a gente está numa curva ainda de ascensão, com essas barreiras e que a gente vai, à medida que a gente vai amadurecer, isso já vai ser mais consolidado. Então, sim, estou otimista. Acho que temos muitos players para conectar, mas acho que o primeiro passo é acreditar. Indo aqui para o final, mas uma pergunta super importante sobre profissionais e material humano. O mercado mudou muito, muito. O que você vê como um grande ativo para os profissionais? O que você deixaria de recomendação para as pessoas que estejam nesse mercado, ou que queiram migrar, olhando para a retail media? O que você aponta como um ponto de atenção para quem quer, enfim, entrar nesse mercado e olhar para... Eu acho que uma coisa que mudou e isso mudou com a tecnologia mais do que com o retail media. Antes, quem codificava, quem programava, quem sabia línguas se destacava. A tecnologia, a AI, veio para facilitar ambas essas frentes. Sim. Então, hoje, o que você tem que ter é pensamento, capacidade crítica e analítica. Se você tem isso, tem curiosidade,
o resto se resolve através da tecnologia. Então, mais uma vez, ter essa capacidade crítica, esse pensamento analítico, vai super de encontro com a essência do que é o Retail Media, que é tomar decisões baseadas em dado, né? Ou não em dados, mas em insights, porque o dado puro, dizem que o dado não é, né, não significa nada, o que significa é o insight do dado, mas é exatamente isso, é você conseguir interpretar aquele dado e tomar decisões estratégicas para o seu negócio. Sim. Então, ser curioso, não ter medo de perguntar, e depois fazer essa análise e ver o que os números, né, e os dados estão apontando, eu acho que é o grande segredo do sucesso para a Retail Media. Mari, chegou o fim, infelizmente. Eu que agradeço. Eu queria que você deixasse assim, espaço, você falar alguma coisa, dar um recado, enfim, alguma coisa que você gostaria de falar, assim, tem um... Enfim. Eric, eu agradeço o seu convite. É um prazer estar aqui, muito feliz de fechar o ano falando com você, entregando esse podcast. Quero agradecer o IAB, que me acompanhou todo esse ano, ou eu acompanhei eles, liderando o time, o Comitê de Retail Media. Foi um prazer enorme. Espero continuar contribuindo ano que vem. E é isso. Convidar vocês para conhecer mais sobre Magalu Ads. Estou à disposição. E ano que vem... Ainda não terminou o ano, né? A gente ainda tem lançamentos para acontecer, como a Galeria Magalu. Mas convidar todos vocês para conhecer um pouquinho mais das nossas soluções. E quem sabe tomar um cafezinho com a Lu. Opa, olha, se eu não alimente minhas expectativas, que você não sabe como eu tenho muita vontade disso, acho que é seria muito, muito bacana, já falei sobre isso. Bom, Mari, assim, também super te agradecer. Você é uma pessoa super parceira, você mencionou parceria no começo, super parceira. Enfim, os papos sempre, não só esse papo aqui do podcast, mas assim, os papos que a gente tomou café juntos, falar, muito super valioso a troca, super legal. Quase filosófico. Né? Também. Depois a gente lembra daquele feedback pessoal que você deu, que eu fiquei filosofando, né? Uhum. Exatamente. Enfim, mas então... a vida tem que ser movida por paixão, né? Sim. E é super legal esse projeto que me dá a chance de, enfim, estar conversando com pessoas que acabam nutrindo uma relação tão legal. Mari, brigadão. Super sucesso aí. Você tá com um timaço. Pô, teu time é demais. Renatão é demais. Célia é demais. Murilo, enfim... Sabe, as pessoas que eu conheço do Magalu, enfim, são realmente muito especiais. Acho que você está numa casa que é realmente uma casa brasileira aí, que bacana. Então, te desejar, assim, do fundo do coração, todo o sucesso do mundo. Tenho certeza que vai ser, enfim, mais uma vez essa dupla aí, né? Célia e Mari, Bebeto e Romário juntos. Todo o sucesso do mundo e portas abertas sempre. A gente tem muito mais coisa para fazer. 2026 promete. E vamos ajudar também, né? Estamos aqui junto, assim como você, para trabalhar no mercado, para, enfim, ajudar com os nossos tijolinhos aqui. Muito obrigada. Valeu. Até a próxima. Queria super agradecer a Mari, foi um prazer gravar esse episódio. Eu gostaria de, enfim, pedir para quem gostou, para quem ouviu, para quem tirou alguma coisa de bacana, aproveitar, a gente, enfim, faz isso com bastante carinho. A gente só vou pedir para dar um like, para seguir, para, enfim, comentar, compartilhar, fazer alguma coisinha aí pra gente para seguir crescendo o canal, que está trazendo sempre pessoas do gabarito da Mari, e continuar esse projeto que o ano de 2026 promete bastante. Valeu, obrigado. Sigam Retail Media FC.